Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Quero lhes fazer um convite. Vamos juntos procurar conhecer a Sagrada Escritura. Vamos juntos visitar o texto sagrado, nos entreter com Deus, que fala conosco quando lemos a Sagrada Escritura. É importante para nós, cristãos e cristãs, fazer parte dessa nova geração que é uma geração bíblica, uma geração que aprende com a própria palavra de Deus, uma geração plasmada a partir da experiência que nos foi deixada e que está registrada na Sagrada Escritura. E ela está ali registrada para a nossa salvação. Existe um fio que se desenrola do Gênesis ao Apocalipse. E esse fio é da aliança que Deus quer fazer conosco. Portanto, vamos juntos fazer esta caminhada. Vamos juntos procurar conhecer cada vez mais este Deus amoroso e rico em misericórdia. Nós não podemos começar esta caminhada senão pelo lugar aonde essa história se passa. No livro do Gênesis, Deus faz duas promessas a Abraão: a terra e a descendência. A caminhada dos nossos primeiros pais é uma caminhada em busca da terra. Esse lugar, antes conhecido como Canaã, é chamado na história universal como Palestina. Esse nome vem dos antigos gregos que chamavam esse lugar assim por causa da população costeira, os filistins. A administração do Império Romano chamou essa região de Judéia, conhecido hoje como Estado de Israel. O lugar é palco de uma disputa entre judeus e palestinos pela posse da terra. Quando formos estudar o livro do Gênesis, nós vamos conhecer um pouco mais essas duas promessas que Deus fez a Abraão, a terra e a descendência. E nós vamos descobrir que a caminhada que Abraão iniciou é uma caminhada que se desenrola até hoje. É uma caminhada que nós fazemos. O nosso primeiro pai, Abraão, ele começou e nós continuamos seguindo por essa estrada, procurando este lugar aonde nós podemos nos estabelecer. O povo, ele sofre várias influências dos povos vizinhos. E a maior preocupação do Israel antigo é com a idolatria. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, Moisés ele diz ao povo: não terás outros deuses diante de mim. Os cananeus e outros povos da região praticam normalmente uma religião do tipo sedentário, venerando deuses locais da fertilidade, chamados de Baal ou Moloque. Ritos de prostituição sagrada e sacrifícios humanos tornaram essas religiões abomináveis aos olhos de Israel, que não poucas vezes se deixaram levar por esses costumes. A figura dos profetas foi extremamente importante para recordar ao povo qual o caminho que eles deviam fazer. Porque influenciado por esses povos vizinhos, eles acabavam se desviando, caindo na idolatria. O que diferencia o povo de Israel desses povos semitas é sua religião. Em vez dos deuses locais, eles adoram o único Deus, Javé, que caminha com o povo em toda a sua história. Teologicamente, nós podemos dizer que Abraão, quando sai da sua terra, em busca de uma outra terra, ele deixa uma região marcada pelo politeísmo e ele caminha na direção do Deus único. Abraão inicia uma caminhada que é uma caminhada de fé no Deus único. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, ele diz assim: eu sou Javé, não há nenhum outro Deus além de mim. O povo de Israel ele foi
crescendo na compreensão de que não existia outros deuses. No começo, ele apontava Javé como um Deus acima dos outros deuses. Chega um momento em que eles olham e veem que não existe outro Deus. Javé é o único Deus. E é isso que o povo, ao longo da sua história, mantém vivo. Todos os povos vizinhos são politeístas, adoram vários deuses, mas Israel adora um único Deus. É o povo judeu que inaugura o monoteísmo. A história do povo da Bíblia começa por volta de 1850 a.C. O livro do Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 5, diz assim: meu pai era um arameu errante. Esta confissão de fé lida e relida ao longo das gerações recordava ao povo da Bíblia sua origem. Jacó, um arameu errante à procura de terra, que provou depois o gosto amargo da escravidão no Egito. Essa recordação foi provavelmente a semente de onde nasceu toda a experiência do povo da Bíblia e que animou gerações e gerações a caminhar com Deus à procura de um lugar onde se afirme a liberdade. Jacó, também chamado Israel, era descendente de Abraão. Abraão sai da Mesopotâmia e vai à procura de um lugar onde ele possa viver com a sua família. A promessa que Deus fez a Abraão o anima pelo caminho. Em Gênesis capítulo 12, você pode ler e ver esta promessa que Deus faz ao nosso pai da fé. Essa era a grande expectativa de todo o povo seminômade: ter terra e descendência, ter um lugar aonde se estabelecer e ter uma descendência. O lugar onde pudesse estabelecer e uma descendência estão ali rezados no Salmo 127. Os filhos são a herança de Javé e um salário o fruto do ventre. Então, essa expectativa que anima Abraão anima o povo que é descendente de Abraão. Esse povo que caminhou, esse povo que procurou este lugar, é o povo da promessa. Abraão e seus descendentes, Isaac e Jacó, são conhecidos como patriarcas, pois foram eles os nossos primeiros pais. Abraão foi o pai na fé, aquele que por primeiro acreditou em Deus quando tudo à sua volta parecia impossível. O Novo Testamento, quando faz um elogio à fé dos antepassados, não deixa de relembrar os nossos primeiros pais. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim: foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. No final do livro das Origens, do Gênesis, Jacó com sua família chega ao Egito e passa a morar nessa região. Chega ao trono do Egito um novo rei que, preocupado com o povo hebreu, os submete a duros trabalhos. Lemos isso no começo do livro do Êxodo. A situação fica muito difícil. A opressão torna a vida do povo insustentável. Então Deus ouviu os seus gemidos. Diz o livro do Êxodo no capítulo 2. Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Veja, Deus se fez conhecer. Aquilo que lemos em toda a Sagrada Escritura nada mais é do que uma revelação progressiva desse Deus que se dá a conhecer a nós. No livro do Êxodo, Moisés é o principal personagem. Ele é o personagem que Deus escolheu para conduzir o povo à libertação. No mesmo livro do Êxodo, no capítulo 3, nós ouvimos Deus dizer assim: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu grito por causa dos seus opressores.
pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir desta terra para uma terra boa e vasta. Isso é Deus dialogando com Moisés. E ele diz para Moisés: vai, pois eu te enviarei ao faraó para fazer subir do Egito o meu povo, os israelitas. Este movimento de libertação, no entanto, durou um longo tempo. Foi uma caminhada cheia de tropeços, decepções, angústias e medos em direção a Canaã. O livro do Êxodo, dos Números e do Deuteronômio são livros que narram a nós essa caminhada do povo na direção da Terra Prometida, na direção de Canaã. São muitos os que caminham e a experiência religiosa de Israel faz Deus caminhar ao seu lado, de dia e de noite. Moisés morre antes de chegar à Terra Prometida e Josué o substitui na liderança do povo. Essa experiência passa a constituir a pedra fundamental de toda a fé de Israel. É o eixo de todo o Antigo Testamento. Por isso que é importante, quando formos estudar o livro do Êxodo, que compreendamos bem o que é o Êxodo, porque esse é o eixo de todo o Antigo Testamento. Veja, nós estamos fazendo uma caminhada aqui para conhecer um pouco da história do povo de Israel, porque essa é a história, né, do povo eleito. Né? Aqui eu queria ler para vocês, nesse momento, um pequeno trecho da Dei Verbum. É um trecho que diz assim: ó, Deus amantíssimo, desejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, escolheu por especial providência um povo a quem confiar as suas promessas. Tendo estabelecido aliança com Abraão e com o povo de Israel por meio de Moisés, revelou-se ao povo escolhido como único Deus verdadeiro e vivo, em palavras e obras, de tal modo que Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens, os compreendesse cada vez mais profunda e claramente, ouvindo o mesmo Deus falar pela boca dos profetas, e os difundisse mais amplamente entre os homens. Então, por isso, nós que queremos conhecer um pouco a Sagrada Escritura, não podemos fazer isso sem antes conhecer a história desse povo. Nós continuamos aqui dizendo que o livro de Josué, ele marca a entrada deste povo na terra de Canaã. O povo ele vai ocupando essa região. E logicamente que os conflitos são inevitáveis. A primeira forma de organização foi em tribos. Cada tribo era autônoma e possuía um governo próprio. O que unia as tribos era a fé no mesmo Deus, único que os libertou da escravidão. Esse governo, por vezes, era exercido pelos juízes que procuravam pôr em prática um sistema igualitário, de acordo com as leis que Deus havia dado durante a caminhada pelo deserto. Quando formos estudar o livro de Josué, o livro de Juízes e o livro dos Reis, nós vamos ver que essa organização em tribos era uma organização que previa um regime igualitário. O povo, lá no livro dos Reis, ele pede a Samuel que Samuel lhes dê um rei. Na verdade, ainda no livro de Samuel, nós encontramos o povo já pedindo, né, ao profeta um rei, porque eles viam que as nações vizinhas, todas elas tinham um rei, e eles queriam ser como as nações vizinhas. Samuel se opõe a isso, e é Deus que convence Samuel a aceitar o pedido do povo, mas apontando para o povo os direitos do rei. Então, do livro de Samuel até o livro dos Reis, nós vimos uma mudança do regime que previa, né, uma maior igualdade entre os povos para um regime monárquico, onde passou a existir um sistema tributário. Samuel, ele foi o último dos juízes que levou adiante
a organização das tribos sem um rei. Mas, por causa dos ataques constantes de outros povos e por causa do modelo de organização dos outros povos em torno da figura de um rei, em mais ou menos 1030, as tribos do norte e do sul, elas decidiram que deveriam se organizar como as outras nações, tendo à sua frente um rei. Começa então a monarquia, sendo o primeiro rei Saul. O segundo rei foi Davi, considerado o maior rei de Israel. Ele vence nações vizinhas, aumenta as fronteiras do reino e escolhe Jerusalém como capital. Na época do terceiro rei Salomão, é que surgem os primeiros escritos da Bíblia, que reuniam as tradições que se transmitiam oralmente de geração em geração. E é importante darmos uma parada aqui para explicar. O povo que caminha é um povo que, em primeiro lugar, procura sobreviver. Existem muitas intempéries de quem caminha procurando um lugar para se estabelecer. Há muitos conflitos que o povo precisa resolver. Então, a tradição que se estabelece primeiramente é uma tradição oral. E depois, a tradição escrita ela vai se dando, principalmente na época da monarquia. Já existiam alguns pequenos fragmentos que estão reunidos na Sagrada Escritura, que foram escritos antes do período monárquico, mas na monarquia é que nós vemos que muitos outros escritos da Sagrada Escritura eles passam a existir. Com a monarquia aparecem também os profetas, que chamam a atenção dos reis, das autoridades e do povo por causa da aliança que era frequentemente desrespeitada. Quando morre o rei Salomão, em 931, as tribos encontram-se numa situação de conflitos políticos. As tribos do norte não querem aceitar o filho de Salomão como rei e o reino acaba sendo dividido. As tribos do norte formam o reino do norte, ou Israel, com o rei Jeroboão, e o sul, fiel a Davi e Salomão, forma o reino do sul, ou Judá, com o rei Roboão. O livro dos reis, eles narram esta realidade do estabelecimento da monarquia, em torno da figura de Salomão, e da divisão da monarquia com essas duas figuras, Jeroboão e Roboão. Durante toda a história dos reis, Israel e Judá tiveram que lutar contra outros povos para manter a própria terra. Em 722, porém, os assírios invadem o reino do norte e destroem a capital, Samaria. Acaba assim o reino do norte, e os hebreus que habitavam o reino do norte são deportados para a Síria. Em 586, 150 anos depois, é a vez do reino do sul. A Babilônia havia se tornado um forte império e tinha conquistado a Síria. Em 2 golpes, ele conquista a capital do reino do sul, Jerusalém, e põe fim ao reino. Boa parte da população é levada para a Babilônia, onde fica por 50 anos. É o tempo conhecido como exílio. É um tempo também onde a fé do povo foi provada. Ora, eu te falava no início que a promessa de Deus era a terra, e o povo agora perde a terra. Então o povo chora porque eles perdem a terra, eles perdem o rei, eles perdem a sua soberania. O que é que resta ao povo? Resta a sua religião. Então eles precisam aí reorganizar toda a sua religião numa terra que não é sua, com um rei que não é seu e sem soberania. Então a fé do povo nesse período ele foi provada. Mas também foi um período onde muitos livros da Sagrada Escritura foram escritos. Muitos livros surgiram numa terra estrangeira, procurando reafirmar a identidade do povo. Em 539, a Pérsia vence a Babilônia e o rei persa Ciro permite que o povo judeu volte à terra de onde tinha sido tirado pelos babilônios. Vocês percebem que existe uma sucessão de impérios. Existia uma corrida imperialista e um império dominava o outro e acabava dominando os territórios que antes pertenciam àquele império. E a terra onde Israel se estabeleceu foi uma terra dominada por sucessivos impérios. Mas Ciro deixa o povo voltar.
E começa então a reconstrução do Templo de Jerusalém, mas daí em diante o povo de Deus nunca mais teve liberdade política, pois foi sempre subjugado por nações estrangeiras. A esperança de reconquistar a liberdade, no entanto, nunca morreu, e no meio do povo foi se acendendo sempre mais a esperança de que viesse um novo libertador, um descendente de Davi, o Messias, ou seja, alguém ungido como rei, um Cristo, que libertasse o povo judeu do poder estrangeiro. Então essa é um pequeno aporte, né, histórico para podermos compreender um pouco como se desenvolveu a história do povo judeu. Na continuação, naquilo que nós conhecemos como livros históricos, Esdras, Neemias, o livro dos Macabeus, eles contam para nós o desenrolar dessa história. Então é importante para você, né, que vai começar a sua leitura bíblica, ter esta visão histórica do povo, para que quando começar a ler, você tenha esta compreensão. A última coisa que eu queria dizer para vocês é que quando lemos a Bíblia, nós precisamos entender que nós não estamos lendo um jornal. Então, não existe alguém que está ali olhando o fato e depois registrando o fato que será lido no dia seguinte. Não. Estamos vendo que existem autores que vivenciam, né, certas experiências e que apontam para o passado. Eles estão vivendo o presente, mas o espírito que os guia leva eles ao passado. Então, eles contam o passado para iluminar o presente. Quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você está vendo um povo que está vivendo o tempo presente, mas iluminado pelo Espírito de Deus, ele vai ao seu passado para iluminar o presente. Para que assim, no seu futuro, eles possam caminhar com mais firmeza. É claro que alguns livros eles tiveram uma distância menor, porque alguns, como os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, os profetas, como os discípulos desses profetas, eles registraram as suas ações junto aos reis, junto ao povo. Então é importante nós termos essa percepção para não cairmos em nenhum engano quando estivermos lendo a Bíblia. A história do povo é importante para podermos compreender que nós não estamos diante de uma história de 10, 50, 100 anos. Nós estamos diante de uma história, né, de quase 1000 anos. Estamos diante de uma história de séculos. Séculos que fizeram com que um povo se estabelecesse com suas leis, tradições, cultos, rituais, conflitos. É no meio deste povo que Jesus nasce. É a partir deste povo que Jesus transmite os seus ensinamentos. É desse povo que ele escolhe os seus primeiros discípulos. Então, que Deus abençoe esse primeiro passo da nossa caminhada. Espere aí o segundo passo, onde nós vamos conversar um pouco sobre os principais blocos do Antigo Testamento. Deus abençoe você, meu irmão. Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Quero lhes fazer um convite. Vamos juntos procurar conhecer a Sagrada Escritura. Vamos juntos visitar o texto sagrado, nos entreter com Deus, que fala conosco quando lemos a Sagrada Escritura. É importante para nós, cristãos e cristãs, fazer parte desta nova geração